Voltamos, pessoal, aqui com o nosso Espaço Heráclito. E no final do primeiro bloco, eu estava comentando que o Manuel estava discorrendo sobre uma coisa que me pareceu interessante. O Camus, segundo o Manuel está colocando, e isso vem à tona aqui no nosso debate, ele tem uma relação contraditória com a afirmação e a negação do mundo. Não é, Manuel? E o Manuel estava dizendo que alguns religiosos católicos, justamente por essa denegação do Camus, que não é uma denegação completa da história, ou seja, mas ao dizer que a história não dá conta dessa natureza humana que o Camus identifica, ele nega também esses movimentos de transformação e nesse ponto me parece que há uma aproximação dos religiosos com ele, não é isso? Sim, eu acho que tem uma dimensão que é irredutível à história. Quer dizer, o homem tem uma concepção camusiana, que nesse aspecto é bem diferente do existencialismo, né? A gente começou falando do existencialismo, o Camus é um contemporâneo e tem uma confluência temática com o existencialismo, mas ele não é um existencialista no sentido estricto senso. Estricto senso. Ele tem uma noção de verticalidade, que nesse aspecto é muito parecida com a do Dostoiévski. Basta ler um livro como A Queda, que é talvez a última obra de ficção importante do Camus. Quer dizer, essa ideia da verticalidade, da contradição intrínseca ao ser humano, e sempre muito próxima de algo que a gente chamaria de o mal ou o pecado, o estado puro, e ao mesmo tempo há um desejo de salvação e pureza do outro lado, essa contradição, que no caso dele está num plano bastante laico, mas não deixa de ser religiosa, está presente. E isso se traduz, dentro de uma questão de praxis política, numa espécie de ética que é transformadora da história, mas que não entroniza a história, no sentido de não torná-la uma finalidade em si mesma. Tem uma passagem do Homem Revoltado, que é o livro que gerou a ruptura do Camus com o Sartre, em que ele contrapõe a revolução à revolta, em que o Camus fala uma coisa que tem um sentido quase bíblico. Ele fala assim, o homem não é totalmente culpado, não foi ele que inventou a história, nem totalmente inocente, já que ele a continua. Então, de certa maneira, ele está pensando em alguém que gerou essa história, então. Ele fala assim, nós não somos culpados, nós estamos dando prosseguimento à história humana, mas continuar a história talvez seja um pecado. Então, essa ideia de que a história está associada à culpa, veja, ele associa a história à culpa. Nós não somos totalmente culpados porque nós não inventamos a história, mas se nós continuamos a fazer a história andar, a prosseguir, nós não somos totalmente inocentes. Ou seja, o tempo histórico, o tempo da transformação, é um tempo culpado. O que é isso? Biblicamente falando, é o tempo da queda. O pecado original. É o tempo da queda. Para usar o termo do Camus, a queda. É a queda. E não por acaso, a última obra dele chama A Queda. Então, esta queda no tempo histórico, com suas culpas, é algo que é uma dimensão bíblico-religiosa que está presente no autor, que decididamente não é religioso, mas que faz com que ele, pelas questões existenciais, e não existencialistas, mas as questões existenciais morais que levanta, ganhou por isso a simpatia do pensamento religioso. Agora, eu vou trazer uma hipótese aqui. Eu estava conversando com o Manuel, nós conversamos aqui antes da entrevista, e com essa noção de limite que o Camus traz, eu fico pensando aqui sobre o Dostoiévski, como você estava trazendo, é uma influência importante para o Camus, e o Dostoiévski, por ter essa formação cristã muito forte, pensava essas contradições viscerais do homem, mas em grande medida vários personagens dele apontavam para um outro, para a noção de eternidade, para uma noção de transformação dessa própria natureza, que você já vem mostrando aqui para nós que é algo refratário ao pensamento do Camus. Será que é uma pergunta que eu te faço, mas que vem de uma hipótese que me veio. Será que seria possível dizer que essa noção que o Camus coloca de limite à transformação é uma maneira de deixar de pensar a eternidade, ou seja, de abandonar essa sim uma categoria fundamental para o cristianismo, que é a eternidade, e transformar a ética no possível, na ação do possível, historicamente considerada? Porque para o Dostoiévski, eu pensaria aqui no Homem do Subsolo, por exemplo, ele regurgita aquela dor, aquele ressentimento, mas existe uma mola de sofrimento nesse regurgitar. Ele se torna sádico e ao mesmo tempo dói. É como se houvesse uma substância de consciência que o ficasse assolando,
para que ele se movimentasse para algo outro da sua condição ali. Se o Camus, nesse caso, pensa nessa natureza humana que é contraditória essencialmente, sem que essa contradição pudesse ser dirimida de alguma maneira, seria possível dizer que o pensamento dele, ao retirar o substrato da eternidade, transforma o Mediterrâneo, as mulheres, né? O futebol, que ele também foi jogador goleiro, de futebol. Foi goleiro. Eu poderia fazer essa aproximação, Manuel? O que você acha disso? Sim, eu acho que sim, porque eu acho que qualquer leitor de Dostoiévski que venha, porventura, a ler também Camus e pensar, identificar aí alguns traços em comum, não apenas pelos dados factuais, né? O fato de que Camus citava Dostoiévski recorrentemente, ao final da vida, quando ele morreu, existia uma adaptação dos Demônios, que chama Le Possédé, Os Possessos, na França, que estava em turnê pela França e a adaptação era do Camus e foi feito... Faço só um parênteses. Esse nome, pessoal, Os Possessos, ele vem justamente de uma tradição de tradução da literatura russa pelos franceses. O nome em russo, Biesi, que no russo não existe o artigo, né? Nem o indefinido, nem o definido, os demônios, né? Ele vem diretamente aqui no Brasil, depois com a tradução, se eu não me engano, do Paulo Bezerra, aí sim os demônios, mas esse nome, Os Possessos, vem justamente dessa leitura francesa. Mas a tradução da José Olímpio dos anos 50 já eram os demônios, não... já vinha com os demônios. Já vinha os demônios. Mas essa tradução e havia o Rodolfo, aquele Rodolfo Gomes Peçanha, que tem aquele livro chamado Dostoiévski, Ambiguidade e Ficção, que é um crítico muito pouco conhecido, mas que publicou um livro muito bom sobre os principais romances do Dostoiévski. Ele tem ao comentar os demônios, ele fala do equívoco da tradução francesa como os possessos. Mas como o Camus estava fazendo para o público francês e era uma adaptação a partir da tradução francesa, ele fez os possessos, tanto que existe isso publicado em português como os possessos. Então a gente tem os demônios do Dostoiévski e os possessos do Camus, que vem dentro dessa tradução francesa. Mas voltando à sua questão, existe, portanto, uma relação muito intensa do Camus com relação com a obra de Dostoiévski, na forma de citações, de discussão ensaística, até um livro como A Queda dialoga com Memória do Subsolo, sem a menor sombra de dúvida, essa ideia de um monólogo interior torturado, expondo as próprias abjeções e vilezas. Isso é absolutamente espelhado. A Queda é um romance, é muito interessante a experiência para quem quiser fazê-la, de ler Memórias do Subsolo de Dostoiévski e depois ler A Queda do Camus. É uma experiência muito boa do ponto de vista literário, de quem tem da fruição ficcional e também da crítica literária. Mas com relação à questão da eternidade, dois autores que são tão semelhantes em vários aspectos, sendo que um, obviamente, é influenciado pelo outro, né? O Camus por Dostoiévski. Por outro lado, falta em Camus um elemento que é predominante em Dostoiévski, que é a noção de eternidade, a noção de, talvez, uma noção apocalíptica, uma visão apocalíptica do mundo como uma transformação, uma esperança, menos do que uma crença numa transformação, crença com base em dados revolucionários, em teorias sociais, do socialismo utópico, etc. Mas tem uma esperança de transformação. Quer dizer, uma transformação que em Dostoiévski, dentro aquele universo caótico que ele nos descreve, você não sabe de onde virá, mas certamente não virá nem do idealismo abstrato e nem do materialismo científico. Virá, talvez, de uma explicitação, esse regurgitar do homem subsolo, como você bem falou, das próprias tensões existenciais, das próprias tensões espirituais, elas se presentificando, se reconhecendo no mundo, podem transformar numa transformação que aponte para este tempo da eternidade, da salvação, do juízo final. Assim, a obra do Dostoiévski é escatológica, no sentido da escatologia como doutrina do final dos tempos. Num autor que não pensa em termos religiosos e que é materialista como Camus, embora seja materialista não no sentido científico racionalista, mas sensualista. Não olha pelo mundo, não olha para o mundo pelo prisma da religião e do espírito, vamos dizer, esse explicitar das contradições mais intrínsecas ao ser humano se faz não projetada na eternidade, como no caso do pensamento de extração religiosa de Dostoiévski, mas se faz numa recorrência no mesmo, cuja imagem que traduz esse movimento é a imagem do Sísifo.
Quando o Camus escreve um livro, o texto, o mito de Sísifo, que é o mito daquele semideus que é condenado pelos deuses a rolar uma pedra sempre pro alto de uma montanha, e quando ela chega lá em cima, a pedra volta, e o Sísifo ele é condenado a sempre rolar, encosta acima da montanha, e ele não para de fazer isso, o que parece uma condenação do ponto de vista da mitologia grega, o Camus fala assim, é preciso imaginar, é a última frase do livro, ele fala assim, é preciso imaginar Sísifo feliz. Por quê? Claro que ele não acha bom, é uma imagem metafórica de que a nossa condição humana é torturante, muitas vezes, mas ela só é torturante porque nós temos apego a alguma coisa anterior. Nós só temos medo da morte. O raciocínio dele, às vezes, é de uma simplicidade, de uma limpidez muito grande e que, traduzido em palavras orais, assim, até perde grande parte do seu impacto. Mas é simples, se nós temos angústia diante da morte, é porque nós temos um apego em relação à vida. Daí vem a sensualidade camusiana. Portanto, aquilo que seria uma condenação insuportável do ponto de vista da mitologia, no mito de Sísifo, que é preciso imaginar que isso, você pode extrair disso uma espécie de alegria, uma alegria nesse continuar dentro de uma condição que é a condição do homem. Tá. E a gente também, antes aqui da entrevista, vinha conversando sobre uma obra fulcral do Camus, que é O Estrangeiro, e a gente vai desdobrar agora a nossa discussão sobre esse aspecto do estrangeiro. E para fazer uma contextualização, eu retomo aqui o início do Estrangeiro. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez tenha sido ontem, eu não sei. O Estrangeiro começa com essas frases que dão início ao Estrangeiro. São de um impacto enorme, porque justamente a filia, o amor de mãe, é algo da ordem do que se considera o mais sublime, justamente nessa existência a qual o Camus se apega, e vai desenvolver essa trajetória do Meursault, que já tem implicações etimológicas ali no nome, para falar de uma personagem, primeiramente, estrangeira ao mundo, e depois, digamos, recolhida, encarcerada pela malha de poder. Como é que você contextualizaria, essa é uma primeira pergunta, o estrangeiro dentro da obra do Camus, para que nós começamos a debater essa obra, Manuel? Bom, O Estrangeiro é, sem dúvida, a obra mais importante dentro da ficção do Camus. É a que, de certa maneira, deflagra uma série de desdobramentos que vão a partir daí. A questão do absurdo aparece nessa obra, e depois vai ter desdobramentos, por exemplo, num romance como A Peste, ou numa novela da obra tardia como A Queda, que eu já mencionei aqui, mas é a obra mais importante dele. Talvez não seja mais complexa, e justamente por uma certa simplicidade aparente que ela contém, ela se torna mais enigmática. Porque é uma obra escrita com uma escrita muito límpida, muito sem sobressaltos, muito indiferente. É uma escrita branca, neutra. Escrita branca e neutra, que faz do livro, ao mesmo tempo, um clássico, por causa da sua ideia de equilíbrio. Nós temos aí coisas atrozes sendo narradas. Uma pessoa que assiste com certa indiferença à morte da mãe, que depois se envolve num caso de uma vingança de um vizinho com relação a uma mulher árabe, e depois vai para uma praia, e nessa praia, num fim de semana, junto com a namorada e com esse amigo vizinho que é meio canalha, ele comete um assassinato gratuito de um árabe, e daí ele vai para a prisão, e na prisão ele fica meditando o tempo todo sobre as possibilidades de escapar da prisão ou ser condenado à morte, até que finalmente ele sabe, nós assistimos ao julgamento e nós presenciamos a condenação dele por uma sociedade que vê em tudo isso que eu narrei aqui uma relação de causalidade, como se ele tivesse já assistido a morte da mãe com um coração assassino premeditado. Quando nós sabemos, pela estrutura do livro, pela narrativa neutra, sem sobressaltos do livro, que ele na verdade passava por todos os acontecimentos com uma certa indiferença. Ele jamais premeditou um crime. Porém, o tribunal, que representa a sociedade, que representa, vamos dizer, o lado absurdo da racionalidade, da causalidade, precisa incutir uma racionalidade nos atos gratuitos dele. E vê uma causalidade nesses atos gratuitos e o condena à morte. Este livro é narrado dessa maneira, como eu falei, sem sobressaltos, com essa escrita límpida e transparente, que inscreve o Camus dentro de uma linhagem, de uma tradição racionalista francesa, do romance francês. Roland Barthes é o primeiro romance clássico do pós-guerra,
clássico, ele está falando clássico no sentido da Princesa de Clèves, está falando do clássico no sentido de Benjamin Constant, ele está falando do clássico no sentido de Stendhal. É clássico nesse sentido, de uma certa narrativa francesa, que tem uma certa racionalidade que atravessa a ação. E por outro lado, é uma narrativa que, sendo clássica, inscrevendo-se nessa linhagem clássica francesa, também influencia a grande revolução da literatura francesa do pós-guerra, que é o Nouveau Roman, né? Com aqueles escritores como Michel Butor, Claude Simon, que fazem uma narrativa que não tem mais preocupações de um realismo e narra mais um estado de consciência mutante. Então é uma obra enigmática, porque ela é difícil de interpretar, ao mesmo tempo ela é equilibrada e clássica na sua limpidez de formal, mas ao mesmo tempo ela é precursora de uma certa neutralidade radical do Nouveau Roman. Então é um livro muitíssimo importante e que encerra uma série de contradições. Nós devemos julgar o Meursault culpado, ele é uma expressão do absurdo, ele tem consciência do absurdo. Essa é uma resposta que a gente seria temerário tentar dar aqui em um curto espaço de tempo. Eu acho, pessoalmente, que o Meursault não tem consciência de um absurdo, porque você não pode julgar este romance do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico, ele é um homem que cometeu um crime porque ele tem uma espécie de insensibilidade emocional. Se você julgar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das intenções, você põe o romance a perder. O Camus, na verdade, constituiu uma espécie de mito do absurdo. Só que num escritor como ele, o mito nunca é uma coisa fantástica como no Kafka. O modelo de mito para ele é o Herman Melville, de Moby Dick e Billy Budd. O mito está inscrito na natureza. Portanto, ele traz uma figura aqui meio mitológica. O Meursault é uma pessoa, um burocrata que passeia pelas ruas de Argel, mas ele tem uma dimensão mítica. Ele é a encarnação de uma consciência que, ao mesmo tempo, está no mundo e está na retaguarda do mundo porque percebe a futilidade do mundo. Agora eu vou trazer uma questão aqui, nosso espaço Heráclito, quero fomentar o debate aqui. Estava até conversando com o Manuel, a gente veio retomando, pessoal, vocês veem, a gente vem debatendo aqui, mas são questões que começaram antes do debate e se prolongam. Eu perguntei ao Manuel e volto a perguntar se a dimensão do absurdo ela se torna ainda mais absurda da primeira para a segunda parte do Estrangeiro. E por que eu pergunto isso? Porque num primeiro momento, o Camus é como se ele fosse um náufrago à deriva ali no mar da Argélia, como se ele estivesse flanando. A mãe morre, ele se sente indiferente, vai visitá-la ali no asilo onde ela estava, não presta as homenagens de luto devidas aos olhos dos outros, não aos olhos dele mesmo. Tem uma relação, digamos, com a Maria, que é uma moça que quer se casar com ele, mas ele consente em se casar. Esse é o termo mesmo, consente, porque é assim que tem que ser, é a linha que está posta, que vem exteriormente a ele. Esse absurdo ele fica à deriva no primeiro momento, cria uma forte indiferença. Aliás, cria não, reproduz, reverbera essa indiferença. Só que no segundo momento, me parece que há uma leitura dessas instituições de poder que você vem mencionando para criar uma personalidade passível de culpa no sentido jurídico e no sentido socialmente gerido. Ou seja, o absurdo é administrado, concatenado, legislado para que ele, ainda que se veja como indiferente ou ainda que viva na indiferença, não possa viver o absurdo na sua própria dimensão individual. Ele tem que viver o absurdo administrado, racionalizado e administrado socialmente. Você acha que nesse sentido eu posso ler a obra como uma grande denúncia histórica e ao mesmo tempo mostrar que o absurdo, se ele está presente na dimensão da natureza, ele só pode ser vivido num grande paradoxo com essa razão de poder? Não, eu acho que não tem um sentido de denúncia. Não. O livro não denuncia o absurdo da justiça. Porque a noção de justiça é uma noção consensual, discutida socialmente, estabelecida, justa, correta ou não, a noção de justiça existe e ela é consequente com uma série de pressupostos. Na verdade, a justiça em si não é denunciada como uma coisa absurda, arbitrária. A condição humana é vista como absurda e esse lado absurdo eclode em determinadas situações. Do ponto de vista,
por qualquer ponto de vista que você examine o estrangeiro, você não pode dizer que a condenação à morte de Meursault seja algo que revele o absurdo da justiça. Quando ele é condenado à morte, você pode falar a pena de morte, que é um problema que preocupará demais o Camus ao longo de toda a sua obra. A pena de morte, sim, pode ser uma acusação. Mas o livro não é contra a pena de morte. Camus escreveu um livro muito bonito chamado Reflexões sobre a Guilhotina, que foi publicado junto com reflexões sobre a forca do Arthur Koestler, o autor de O Zero e o Infinito, num volume chamado Reflexões sobre a Pena Capital. Ele era muito preocupado e as cenas de suicídio, de execução capital aparecem seja no Estrangeiro, seja na Peste, seja no Primeiro Homem, que é o livro que ele estava escrevendo. A preocupação capital é um tema dostoiévskiano fundamental. Fundamental, que aparece no Mishkin, que aparece na primeira parte do Idiota, né, do Príncipe Mishkin. Essa preocupação, mais uma vez, uma aproximação de Camus em relação a Dostoiévski. Agora, o livro não é um livro contra a pena capital, muito menos contra a justiça. Mas é um livro sobre a questão do absurdo que eclode em determinadas situações limite. Pode se inserir num momento, num âmbito privado e absolutamente banal, como a morte de uma pessoa banal no sentido para a humanidade, para os destinos da humanidade, digo, mas a morte de uma pessoa, de um familiar, de quem quer que seja, é um absurdo para aquela pessoa, mas para o resto da humanidade, assim, um dado do mundo natural, a morte. E pode eclodir numa situação coletiva, numa situação institucionalizada como a do poder. Não acho que o absurdo esteja nas instituições, nos sistemas legais e no sistema jurídico. Isso não está contido no Camus. A questão da pena de morte, sim. Pode ser, vamos dizer, uma espécie de radicalização do absurdo. Mas a existência de leis não faz do sistema... O sistema não é absurdo em si. Eu acho que no Camus não existe no Estrangeiro o livro não aponta para isso. Claro, o absurdo nasce da situação de alguém que não cometeu um crime por premeditação e que não percebia a conexão entre as coisas. Está no encontro desta vivência com uma vivência jurídica que quer impor uma racionalidade e uma causalidade. Mas essa imposição de racionalidade e de causalidade é, na verdade, uma visão parcial do ser humano, justamente porque não contempla o absurdo, mas ela em si não é absurda. Olha, pessoal, vocês percebem aqui que a nossa discussão poderia trazer uma série de outros tópicos. Aliás, já em cima dessa nossa discussão que aqui foi se desdobrando, já imagino um novo programa trazendo aqui o Manuel. Mas o Espaço Heráclito de hoje vai terminando. Eu gostaria de dar um recado, pessoal, que no próximo domingo, dia 29 de setembro, vai haver na Pinacoteca de Santos, então um convite aí para os santistas, um novo evento sobre o Albert Camus, sobre o centenário do Albert Camus. Vai haver esse evento com a mediação do poeta e escritor Flávio Viegas Amoreira e com a presença do escritor e psicanalista Renato Tardivo e a minha. Nós vamos estar lá na Pinacoteca de Santos debatendo a obra do escritor Albert Camus a partir das 5h30 da tarde e falando justamente sobre questões aqui. Eu vou refletir sobre uma série de questões que o Manuel trouxe para pensar sobre esse debate. Então, Manuel, queria te agradecer, quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado. Tenho certeza que os espectadores aqui ficaram muito estimulados pelas discussões. Eu que agradeço o convite para falar sobre o Camus, é sempre um prazer. E quantas vezes você quiser, podemos retomar esse debate que, de certa maneira, não termina. É mais ou menos como o Sísifo rolando a pedra montanha acima. Sempre volta para o ponto e a gente tem que sempre rolá-la novamente e desdobrar a questão sobre a obra de um escritor tão complexo. Manuel usou um mote poético aqui para mostrar o caráter interminável da discussão. Então, pessoal, até segunda-feira que vem, às 7 horas, ao vivo, com o nosso Espaço Heráclito. Tchau, tchau.